Bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Conversa de Intercambista e hoje eu tenho o prazer de conversar com primeiramente, uma amiga Um amigo. que já faz mais de 10 anos, né, Sabrina, que eu sei disso porque o seu primeiro intercâmbio completou 10 anos agora, né, recentemente. Sim. Então, primeiramente, uma amiga, mas também podcaster, professora de inglês das mais competentes que eu conheço, uma grande entusiasta do estudo, não para de estudar, está sempre fazendo um curso novo, CEO do SDBI, que é o instituto de onde saem grandes alunos, grandes experiências. Eu tive a honra de poder participar e trabalhar uma época, né? Dois Uhum. intercâmbios Pois. feitos e também coloquei aqui que você está se lançando nas plataformas digitais aí com Powerful Job Interview. Tenho certeza que vai bombar. Muito obrigado aí pela sua presença e por fazer esse bate-papo comigo aqui, relembrando um pouco dos seus dois intercâmbios. O prazer é meu, Ivan. Obrigada por se lembrar de mim, primeiramente, né? Eu acho que a questão do intercâmbio foi um divisor de águas na minha vida. Então, existe a Sabrina antes do intercâmbio, existe a Sabrina depois do intercâmbio. E eu acho que foram dois momentos muito diferentes na minha vida, mas que sem eles eu não seria nem um terço da pessoa que eu sou hoje. Então, obrigada pela participação, por me chamar, pelo esse bate-papo incrível. Eu tenho certeza que a gente vai inspirar muitas pessoas que ainda não fizeram seu intercâmbio, mas pensam em fazer no futuro. Legal, maravilha. A ideia é essa mesmo, é falar um pouco sobre como o intercâmbio pode ser Sim. essa divisão, né? Esse divisor de águas, vamos dizer, do antes e depois, né? Que legal. E fala para mim um pouquinho, então, assim, o que te motivou a fazer o intercâmbio? Afinal de contas, há 10 anos atrás, a realidade era muito diferente de hoje. Assim, como é que acordou um dia e falou, quero ir, quero fazer intercâmbio? Como é que foi o seu caso? Então, eu sempre fui apaixonada pelo inglês. Eu estudo inglês desde os 8 anos de idade. Foi sempre uma vontade minha, nunca foi imposição dos meus pais, nunca foi nada. Foi sempre uma questão de curiosidade, principalmente por conta das músicas. Eu amo música, sempre gostei muito de cantores internacionais e sempre fui daquelas que gostava de cantar as músicas direitinho, ter as letras e cantar direitinho. Quando abriu a primeira escola de idiomas aqui na minha cidade atual, né, a cidade onde eu nasci, Jaguariúna, eu vi no jornal o anúncio e falei para o meu pai que eu queria fazer uma aula e queria começar a estudar inglês. E desde então, nunca parei, a minha vida toda estudando inglês, mas chegou um momento da minha vida que eu me vi desempregada, sem muito destino, sem saber o que fazer, e recebi o convite de uma amiga para uma substituição, na verdade, né, de uma professora de inglês para ajudá-la na escola que ela tinha. E eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu nunca dei aula na minha vida. Mas, porém, por que não? Então, aceitei o desafio, fui lá, fiz uma substituição e me apaixonei, amei. Falei, gente, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Essa interação com os alunos, você poder passar um pouquinho do seu conhecimento e ver as pessoas aprendendo com aquilo que você consegue ensinar, foi para mim, acho que as coisas mais maravilhosas que eu já pude sentir. E desde então, quando eu decidi realmente que a minha carreira ia migrar, porque até então eu tinha estudado jornalismo, tinha feito técnico em eletrônica, trabalhava numa multinacional, eu falei, não, eu preciso focar na questão de melhorar o meu inglês e principalmente melhorar as minhas habilidades como professora de inglês. E o que eu mais via é que, por mais que você estude no Brasil por muitos e muitos anos, eu tinha essa sede de ter essa vivência internacional. Então, eu comecei a ministrar em 2012, de fato mesmo, somente como professora, e comecei em busca de cursos que eu pudesse fazer fora do país para melhorar o meu inglês. Primeiramente, o meu language development. Nem era tanto essa questão assim de como professor, eu queria melhorar como falante mesmo da língua inglesa e ter essa experiência. E acabei que uma professora querida, que foi minha professora há bastante tempo atrás, conhecia o Ivan e a E, né? E me passou o seu contato. E desde então, assim, a gente deu match, né? Foi muito legal a nossa relação, a gente ficou muito amigo desde de sempre. Eu já tive a oportunidade já de conhecer a Susan, que na época era o Student Advisor da cidade, da escola para onde eu fui em 2014. E me apaixonei pelo lugar, porque era bem parecido com a minha realidade daqui.
E eu nunca tive aquela ambição, aquele sonho de ir para Nova York, de ir para uma cidade grande. Não, eu sou do interior, então eu queria ir para uma cidade menor, eu queria ir para uma cidade onde eu conseguisse me locomover de uma forma prática, fácil, e principalmente buscando ali paisagens diferentes, buscando lugares assim inusitados, porque o que eu queria mesmo era fugir do contato com o português. Eu queria estar 100% imersa no idioma para que eu voltasse ali com um progresso muito significativo. Então, a escolha do lugar onde nós escolhemos juntos, né, para onde eu iria, foi muito baseado na questão da minha personalidade, na questão da minha rotina e nos meus resultados. Foi aí que a gente decidiu juntos, o tempo que seria mais indicado, mais correto para eu alcançar aqueles objetivos e principalmente ali na família, na escola, no que eu poderia fazer no extra fora ali dos estudos, que a gente sempre sabe que é essencial. Então foi incrível, foi a minha primeira viagem internacional para um país de língua inglesa. Eu nunca tinha viajado sozinha, então foi tudo a primeira vez, por isso que foi tão especial. Legal. E foi Canadá, né? Você começou com o Foi Canadá. Canadá, comecei com o Canadá. Sempre gostei do Canadá, ainda Hum, mais por conta da segurança. Então, há 10 anos atrás, a gente já tinha essa preocupação com a segurança. uhum, E também há 10 anos atrás, a questão da moeda, da questão do poder aquisitivo da moeda era melhor do que hoje. Então, eu lembro que eu paguei R$ 2,22 em US$ 1 canadense. Então, assim, era mais fácil. Só que a sim. gente estava começando em passinhos, assim, para o mundo digital, né? A parte ali dos smartphones, da WhatsApp, dessa questão de videochamada. Então, não era uma coisa assim tão comum. Eu usava Skype ainda, coisa do tipo, para falar com a minha família. Então, eu acredito que 10 anos atrás para agora, para quem vai fazer o intercâmbio agora, tem muito mais facilidade, é muito mais tranquilo, é muito mais simples. Você resolve tudo de uma maneira ali pelo celular, digitalmente. Então, tinha que ter um pouco mais de coragem, eu acho. De fato. E o seu primeiro intercâmbio foi para Canadá? Que lugar do Canadá que você foi? Eu fui para a menor província do Canadá, né, que se chama Prince Edward Island, e a capital da província é Charlottetown, e é uma cidadezinha bem pequenininha, de 40 mil habitantes, na época, né, quando eu fui tinha 40 mil habitantes, mas uma história incrível. Tanto é que depois ficou super famosa, né, pela série que estava no Netflix, que é o Anne of Green Gables, Sim. e foi, né? A história é de lá, o livro é de lá. Eu tive o prazer, a oportunidade de visitar a fazenda, visitar, assistir o musical da Anne, então foi muito legal. Assim, inesquecível. Eu fico até emocionada, né? Porque 10 anos agora é uma vontade enorme de voltar. Imagino. Não, a gente não esquece. O primeiro intercâmbio, ele não sai da gente. O primeiro intercâmbio eu fiz em 96. Eu Nossa, ainda lembro muitos e muitos detalhes, que foi para Londres, inclusive, né? sim. Então, parece que aí depois a gente faz muitas viagens, mas o primeiro intercâmbio fica na mente e no coração, né? E você acredita que eu falo com a minha host family até hoje? Não sabia, é mesmo? Que legal, Até hoje, até hoje. que Tudo que legal. eu posto, eles comentam, eles postam, eu comento. Eu lembro quando eu me engravidei do Luca, a gente fez uma videochamada no FaceTime, e eles ficaram super emocionados que eu ia ter um menino. Então, Que assim, foi muito legal. legal. Eu falo com eles até hoje. Uma amizade para a vida, né? Uma amizade para a vida, fato. E você fez um segundo intercâmbio no Canadá também, mas aí foi numa outra região, né? Isso, aí eu escolhi o oposto, o Sim. extremo do Canadá. Então, o primeiro foi ali em Charlottetown e o segundo foi em Victoria, que já é em British Columbia, né, na província de British Columbia, que fica bem pertinho ali de Vancouver. E tive a chance também de conhecer Vancouver, de conhecer Seattle. Então, como a ilha fica bem pertinho uma da outra, você pega uma balsa, pega um barco e em uma horinha você está ali nas outras localidades. E aí já esse intercâmbio ele teve um peso diferente para mim, porque já foi mais focado e voltado para a minha certificação como profissional. Então, eu fui fazer um curso de especialização para professores, que é um curso mundialmente reconhecido, que é o TESOL, Teaching English as a Second Language. Então, eu fui
como se fosse aprender metodologias para ensinar inglês como segunda língua. Tanto é que na minha sala, a maioria dos alunos eram canadenses. Então, Hum, canadenses que também estavam se preparando para tornar-se professores. Então, sim. a questão imersiva da língua ali era muito mais intensa do que no primeiro intercâmbio, onde eu tinha alunos do mundo inteiro. Ali eu tive a oportunidade de ter colegas de sala que eram mesmo canadenses. Então, já foi algo, focos diferentes, mas tão inesquecível quanto. Legal. E, Sabrina, como é que foi para você a adaptação à vida canadense? Eu imagino que o primeiro intercâmbio tenha, tenha tido mais desafios na adaptação, porque é a primeira vez que você tinha saído do país. Sim. Se você quiser focar nesse primeiro, me fala o que que você achou muito diferente, o que que foi difícil, o que que foi fácil de adaptar. A primeira coisa foi o frio, eu acho. Você foi no inverno para lá ou não? Eu não fui no inverno, mas eu fui em maio Ah, já, e ainda é foi. frio, né? Ainda é frio, mas foi uma primavera bem atípica, Hum, pelo depoimento ali das pessoas que eu convivia. Porque eu me lembro que quando a Susan veio e a gente fez a entrevista, a preparação mesmo para eu conseguir me organizar para ir, ela falou: não, Sá, quando você chegar, vai estar em torno de 14, 15 graus, então já vai estar uma temperatura bem amena. Que, claro, que para nós brasileiros, 15 graus, você já, né, tá com friozinho, então você já sente o frio. Mas quando eu cheguei, estava 5 graus. E cinco aí, graus. os Puxa vida. 5 graus. Então, eu percebi que eu não tinha ido preparada para pegar 5 graus. Então, eu fui com uma mala teoricamente pequena, eu fui mais com roupas de que para a gente seria, né, de outono para verão. Então, eu não fui com nenhuma roupa de inverno. E aí, chegando lá, e a temperatura começou a cair. Então, eu cheguei a pegar tipo 2 graus assim de manhã quando eu ia para a escola. Então, tive todo o suporte da família na questão de roupas, eles me emprestavam roupas, enfim, eu fui usando tudo emprestado mesmo, porque eu falei, gente, eu nunca vou usar um casaco desses no Brasil, então eu não tinha a pretensão de comprar. Mas eu acho que o problema, assim, de impacto na adaptação, primeiramente, foi a questão do idioma. Então, por isso que hoje em dia os meus alunos, quando eles me falam que eles querem fazer um intercâmbio, eu aconselho sempre, desde a primeira entrevista, se preparem em relação ao seu inglês. Porque, pensa, eu fazia inglês a minha vida inteira, eu já dava aula há 2 anos, e eu cheguei lá e parecia, gente, eu não falo inglês, eu não sei, eu não sei o que eu fiz no Brasil a minha vida inteira. Então, se eu já tive esse impacto, imagina uma pessoa que começou a estudar inglês, sei lá, há 2 meses, por exemplo, e resolve fazer um intercâmbio. A sua experiência, por mais incrível que ela seja, ela vai ser muito mais desafiadora do que alguém que tenha um inglês um pouco melhor. E eu Uhum. percebi que quanto melhor você for, melhor você volta. Eu demorei quase um mês para entender meu host father, porque Uhum. ele tinha um sotaque muito característico da ilha Sim. que tem muita influência dos escoceses, né, que está bem perto ali de Nova Scotia. Então Uhum. ele tinha um sotaque muito carregado, ele já era uma pessoa aposentada, ele já era mais velho, então ele não tinha muito tato para falar mais devagar, para usar palavras mais simples. Então assim, ele não tinha como apertar a tecla SAP e ele descarregava ali, né? Então, eu demorei muito para entender. E aí foi outra coisa que eu aprendi nesse primeiro mês. Eu tinha que falar para ele que eu não estava entendendo, mas eu não conseguia. Eu não Uhum. conseguia falar para ele que eu não estava entendendo. Então, essa foi a primeira dificuldade na adaptação. De eu Uhum. sentar uma hora com ele e falar assim, Ray, I can't understand you. Eu Uhum. tinha que falar isso para ele, mas eu não conseguia. Só que Sim. a minha host mother, muito sensível e muito adaptada aos alunos, ela chegou uma hora que ela percebeu. Hum. Então ela traduzia para mim do inglês para o inglês, mas ela usava palavras mais simples, ela era filipina, Hum. estava no Canadá há 45 anos, obviamente canadense, mas originalmente das Filipinas, então ela também sabe como que é você se comunicar numa segunda língua, numa língua que não é sua. Então Sim. ela tinha mais paciência, tinha mais calma e ela ia me ajudando. E tanto é que o meu primeiro perrengue, né? Todo dia de manhã ele levava ela para o trabalho, ele já era aposentado, mas ela ainda trabalhava, e ele falava assim para mim: Can I drive you over? Can I drive you over? Eu, não, vai de chuva, frio, e eu indo para a escola a pé.
Todo santo dia ele, can I drive you over? No, thanks, I'm okay. Todo santo dia. Falei, gente, mas um dia eu cheguei na escola e perguntei para a professora, eu falei, o que que ele pergunta para mim todo dia? Aí ela falou, ele tá te oferecendo um carona. E eu, no Brasil, aprendi que carona era ride. Hum, Eu não aprendi drive you sim. over, né? Então, aí foi o meu primeiro. Falei, cara, todo santo dia eu vou para a escola no frio, na chuva, né, Hum. a pé, e ele todo dia querendo me levar para a escola, e eu falava, não, thanks. Então, então, eu nunca mais esqueci, nunca mais ensinei ride. Toda vez que eu ensino ride, eu já ensino drive over junto. E aí foi nesse sentido do idioma que foi essa questão assim de adaptação mesmo. Acho que o primeiro mês meu ouvido calibrou e eu fui, principalmente com os asiáticos, o Canadá tem muito asiático, então eu senti muito isso, porque aqui no Brasil eu não tinha contato com nenhum asiático. E chega lá, na minha sala só tinha coreano, japonês e chinês. Então, eu tive muita dificuldade de entender o sotaque dos asiáticos. Mas assim, não tive problema com comida. Então, assim, na ilha eles tinham uma alimentação muito saudável, muito baseada a frutos do mar. Então, a minha família era muito organizada com a questão de comida. Eu fui tratada como filha do primeiro dia ao último. Então, assim, tanto é de chorar no aeroporto, de dar tchau. Fui recebida com flores no aeroporto. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa em relação a o jeito canadense de ser, né? De ser Sim. ali muito amigável, de ser muito receptivo. Então, isso eu não tive problema nenhum. Legal, maravilha. E você já deu uma pinceladinha, mas tem algum perrengue que ficou marcado, que ficou gravado assim, que você, putz, isso aqui eu preciso Olha, lembrar a próxima vez. ficou um perrengue muito marcado e graças a você esse perrengue foi solucionado na época. Que bom. E essa é a minha dica para quem estiver ouvindo aqui, essa questão de você se organizar muito e você ter um apoio, você ter um suporte. Não sou nada contra as pessoas que, eu vou entrar na internet, vou achar uma escola, vou pagar por conta, vou fazer uma matrícula e tudo bem. Tem pessoas que dão muita sorte com isso e ok. No meu caso, esse perrengue que eu vou contar, né? Mas o fato é que se eu não tivesse o apoio da agência, o seu apoio, o apoio da EE, a minha vida teria ficado muito mais difícil e a minha experiência talvez não teria sido tão feliz quanto foi. Sim, Porque por mais que eu me organizei, financeiramente, né? Vamos pensar assim, a gente está falando de 10 anos atrás. Então, não era fácil você ter um cartão internacional, que nem nós temos hoje em dia, que você, né, põe crédito lá e usa em qualquer lugar do mundo e tal. Não, eu levei dinheiro em espécie, somente dinheiro em espécie. hum, E levei até que uma quantia razoável, justamente baseada nos cálculos que a agência recomenda, né? Ó, você precisa, sei lá, de US$ 80 por dia, né? Então, você vai ficar quase 3 meses, vamos fazer um cálculo aproximado. Mas aí, estando lá, as oportunidades de você conhecer outros lugares, de você viajar, de você, enfim, fazer passeios, elas vão acontecendo e a gente não quer se privar, né? Você nunca, você pensa assim, quando que eu vou voltar aqui novamente? E foi uma discussão na época que eu tive com meu marido, surgiu uma oportunidade de eu viajar, de conhecer a Nova Escócia inteira, fazer uma viagem de carro de 4 dias, de conhecer, assim, no mínimo 10 cidades diferentes. Só que meu dinheiro acabou. Eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais dinheiro para nada. Então, assim, eu tinha dinheiro porque se eu precisasse comer alguma coisa no aeroporto para pegar o voo de volta. Então, era nesse nível. E foi aí que a agência me ajudou me mandando dinheiro, como eu não tinha cartão, então eu lembro que você mandou dinheiro para a escola, a dona da escola sacou o dinheiro para me dar em mãos, e aí tinha a questão de problema de nota fiscal, como que ia justificar mandar dinheiro para lá e etc. E aí foi uma coisa que a agência tomou conta de tudo para mim, eu não me preocupei com nada. Eu só lembro que eu cheguei, a moça que cuidava do financeiro na época me chamou, tal, e me veio com um envelope, e aí dentro do envelope tinha o meu dinheiro que o meu marido na época mandou para mim pela agência e você mandou para lá. Então, assim, eu fico pensando, imagina se não tivesse tido esse apoio, se eu não tivesse tido alguém ali me suportando nesse perrengue, eu ia vir embora com 3 cents de dólar, né?
Ia ser bem mais difícil, né, Sabrina? Ia ser difícil. Então, é algo que eu não me esqueço, é algo que ficou marcado para mim o resto da vida. Tanto é que nas próximas vezes, porque depois eu fui de novo para o Canadá, e aí tive a oportunidade de viajar para a Inglaterra 2 vezes. E aí eu me certificava assim de todas as maneiras. Como que eu vou fazer para levar dinheiro caso alguma coisa aconteça, né? Porque ficou muito marcada essa questão assim de você falar, nossa, meu dinheiro acabou, não tenho mais dinheiro. Então, foi um baita do perrengue. Legal. Que bom que deu tudo certo no final, né? Deu. E como que como que você acha que o intercâmbio contribuiu para a sua formação como ser humano e também como profissional? A gente sabe que você está aí liderando um instituto super bem sucedido, que ajuda muitas pessoas a aprender inglês. E ser empreendedor não é um negócio simples, né? A gente estava até falando um pouquinho antes, né? Como que você acha que o intercâmbio contribuiu para essa Sabrina de 2024? Eu acredito que na parte pessoal, eu descobri que nada é ruim, só é diferente. Então, a minha visão de otimismo e pessimismo depois do intercâmbio mudou radicalmente. É Uhum. uma das experiências que eu também nunca vou me esquecer no meu primeiro intercâmbio foi que eu cheguei, estava 5 graus, e um mês e meio depois estava 34. Então, eu fui aos extremos, assim. E a nossa sala de aula, na época, tinha 16 alunos, era uma sala de aula bem grande. E a escola não tinha ar-condicionado, porque pensa, faz 34 graus talvez uma semana no ano, né? Então, coisa do tipo. Tinha aquecedor em todos os lugares, mas ar-condicionado não. E Uhum. eu me lembro de uma cena muito marcante que na sala da diretoria, ali da parte da administração, eu passei na frente e tinham 3 brasileiros reclamando que não tinha ar-condicionado. E assim, reclamando de uma forma até, né, impolite, né, até rude ali, vamos dizer. E aí você não via japonês reclamando, coreano reclamando, franceses reclamando, enfim, nenhuma outra nacionalidade reclamando. Você via brasileiros reclamando. E aquilo eu fiquei com vergonha alheia, sabe? Eu fiquei assim, nossa, porque se estava muito frio, o brasileiro reclamava. Se estava muito quente, o brasileiro reclamava. Se estava chovendo, o brasileiro reclamava. Então eu via que os brasileiros reclamavam muito. Hum, E eu voltei com essa experiência, com esse choque assim de realidade, porque para os japoneses estava tudo sempre lindo. Que chuva legal, que neve legal, que legal. sol legal. E então isso me marcou como pessoa, né? De eu parar de ver as coisas assim, ah, está ruim, está ruim. Não, só está diferente, um pouquinho diferente do que, né, do que eu estou acostumada, mas não significa que é ruim. Então, essa foi o crescimento pessoal que eu, Sabrina, vivenciei e foi o que mudou completamente a minha visão de antes e depois do intercâmbio. Em relação à parte profissional, não tem como comparar o meu inglês antes do intercâmbio e depois, porque ali, como eu te falei, eu estava imersa no idioma e no idioma falado no dia a dia, por um país de língua nativa. Então, por mais que a minha experiência aprendendo inglês no Brasil sempre foi incrível, eu nunca tinha tido essa experiência antes. Então, ali eu vi exatamente o que eles falam, como eles falam. Então, o que eu pude passar, o que eu posso passar hoje em dia para os meus alunos dessa experiência talvez é algo que quem não teve essa experiência não consiga ensinar dessa forma. Então, na parte profissional, meu crescimento profissional, principalmente de metodologia, de como você ensinar inglês para uma pessoa que não fala inglês, zero, e sem usar a interferência do português. Porque é isso que eu via lá, eu via chineses que só falavam chinês, Uhum. não falava nem my name is, e os professores canadenses ensinando inglês sem usar chinês, porque eles não falavam chinês. Então, esse tipo de metodologia, de approach, de experiência profissional também fez com que eu me tornasse a professora que eu sou hoje. Uhum. E trazer essa experiência para os alunos, eu acho que é muito enriquecedor, porque é uma experiência de vida, você tem propriedade para falar aquilo que você está ensinando, porque você vivenciou, você esteve lá. Então, o intercâmbio só me proporcionou coisas boas. Legal, bacana. Hum. Eu achei muito legal isso que você falou sobre encarar o mundo não como melhor e pior, mas como diferente. Isso com certeza preparou você para outras viagens, né? Quando você vai para outros países
Vou dar um exemplo simples aqui, que é a França, Paris, né? A gente tem algumas ideias sobre o que é Paris. Aí você chega em Paris hoje, Paris está muito diferente do que era há 20, 30 anos atrás, né? Tem muito mais pessoas morando nas ruas, e, enfim, um problema social grande. E quando você vai para lá e você tem essa condição de olhar para a cidade e ainda enxergar a beleza, ao invés de ficar criticando, nossa, que rua suja, nossa, que coisa feia, você consegue, você é uma nova pessoa, você Uma consegue nova pessoa. realmente absorver a beleza de qualquer lugar do mundo que você estiver, né? Eu Exato. acho isso é uma coisa que realmente as viagens podem proporcionar. É quando você Eu vai acho que por não, outras não coisas. existe aprendizado melhor do que a viagem para esse tipo de visão, de mundo, É, visão de cultura. Eu me lembro a primeira vez que eu conversei com uma aluna japonesa na minha sala, e a primeira pergunta que ela me fez depois de Nice to meet you é How old are you? hum, Aí eu fiquei assim, gente, mas por que que essa menina tá perguntando quantos eu tenho, né? Tipo, que indelicada, né? sim, Mas depois ela me explicou o porquê, né? Falou, ah, no Japão a gente pergunta se a pessoa, quantos anos a pessoa tem, porque se ela for mais velha, eu devo total respeito a essa pessoa, eu vou até chamá-la de um pronome sim, diferente. sim, Então eu falei, ah, faz todo sentido. Então, assim, para mim parecia aquilo super rude, porque ela tá sendo invasiva, ela quer saber quantos eu tenho, tá me chamando de velha, né? Coisa do tipo. Mas não, na verdade, ela queria saber se ela ia, se o tratamento que ela iria me dar seria diferente de acordo com a minha idade comparada à dela. sim. Então, esse tipo de coisa você só aprende estando lá, né? Você só aprende viajando mesmo. Verdade. E é bonito isso, né? Quando a gente percebe que o nosso jeito de pensar é mais um entre bilhões de outras maneiras de pensar, né? Às vezes a gente acha que o nosso jeito de pensar é o correto, que o nosso alimentação, nossa comida é mais gostosa, que o nosso não sei o que lá é o melhor. E na verdade é um entre muitos outros, né? Acho que isso Sim, mostra o intercâmbio, viagens como um todo, mas o intercâmbio nos faz ser pessoas mais humildes, né? sim. A gente se torna pessoas mais humildes quando a gente consegue olhar assim. Eu acho que essa é uma das belezas do intercâmbio, né? E também a valorizar as coisas que nós temos aqui. Sim, E claro, comparando ao Canadá, né, que é a questão do frio intenso, o frio muito severo, eu me lembro depois que eu voltei do Canadá, naquele inverno, naquele ano de 2014, a minha host family me mandou uma foto da frente da casa durante o inverno. Era 5 metros de neve cobrindo a casa. Então você pensa assim, nossa. Ok, a neve é linda, né? É incrível, mas pensa você ficar soterrado embaixo da neve quase 6 meses. é, Então, aí você dá mais valor ao seu sol de todos os dias, sim, você dá mais valor à questão, assim, às praias lindas que nós temos aqui, ao nosso arroz e feijão, né? Quando a gente fala assim, olha, nós realmente temos a melhor, nós temos sim a melhor comida, graças a Deus, e ser grato por isso. E ser grato por estarmos num lugar tão privilegiado, eles têm uma segurança incrível, uma educação incrível, uma saúde incrível, mas talvez em outros pontos a gente tem vantagens aqui. sim. Então, foi outro sentimento enorme que o intercâmbio me deu, essa questão de gratidão. É, Gratidão pela oportunidade, claro, de ter tido essa experiência e gratidão por tudo que nós temos aqui, porque não é pouco. verdade. Quem reclama muito do Brasil é porque não tem viajado o suficiente. Concordo, concordo. Deve Eu me estar um lembro que eu pouco. estava lá e tinha um ônibus só. Uhum, Charlottetown tinha um único ônibus. sim. Então eu ficava pensando assim, nossa, acho que tem que melhorar um pouquinho o sistema de transporte. Legal, muito bacana. É, Sabrina, que conselho que você daria para quem está pensando em fazer o intercâmbio, mas tem medos, receios, e eu acho que você deve encontrar isso meio que diariamente no seu trabalho, né? Que você trabalha com pessoas que potencialmente gostariam de melhorar o idioma e consideram o intercâmbio, né? Que, que conselho você daria? Só faça. Meu conselho Just é do esse. it. Just do it. Go for it. Então, claro, se acha um lugar que você confie, como eu achei o Ivan, né? Eu achei a EE. Então, tenha o suporte de alguém, alguém mais experiente,
alguém que possa te dar esse direcionamento. Não vá no oba-oba, não vá, às vezes, naquele sonho de infância, naquele sonho de filmes, etc. Talvez você não vai ter uma experiência muito proveitosa. Então, eu acredito que o meu conselho é converse com pessoas que realmente possam te orientar em relação à escolha do lugar, à escolha da sua família, ou do tipo de acomodação que você preferir. É, pesquise bastante sobre todos os lugares que você gostaria realmente de conhecer, de melhorar o seu inglês, e não adie. Trace isso como sua meta, como sua prioridade, coloque ali um objetivo. Então, daqui um ano eu quero fazer o meu intercâmbio. E aí você tem 12 meses para se planejar. Não faça isso correndo, não faça isso do dia para a noite, tipo, escolhi hoje, vou amanhã. Eu acho que isso requer um pouco de preparação para que a sua experiência seja mais agradável, mais bem-sucedida. Eu já tive alunos que, infelizmente, não se planejaram muito bem e não tiveram uma experiência tão legal. Então, é um dinheiro que você vai investir, mas muito mais que dinheiro, é energia, é o seu tempo, é o seu trabalho, porque dinheiro é energia. E para ganhar o seu dinheiro, você trabalhou horrores, você colocou ali um baita de um esforço para você ter aquele resultado, aquele dinheiro, né? Então, não. Don't take it for granted, né? Então, não deixe, nem sei traduzir isso, não deixe isso como algo que não vale a pena. Então, assim, se esforce para fazer com que essa experiência seja incrível e faça. Uhum, Não adie, não, os medos acontecem, os medos vão surgir, mas o brasileiro acho que é um povo muito resiliente, muito flexível, se adapta muito facilmente a qualquer situação. Então, a chance de você ter uma experiência muito bem sucedida é muito maior do que você ter uma experiência frustrada. uhum. E aí, hoje em dia, a gente vê, né, essas questões aí de passagem aérea, de companhias aéreas. Agora nós temos até a questão de Covid, a questão de outras doenças aparecendo. Então, tem que se preparar. Então, a Uhum. minha dica é: acha um profissional capacitado para te instruir, se prepare, prioriza e vai. Bacana. E se alguém quiser saber mais sobre o Instituto, sobre as aulas, sobre as dicas maravilhosas de inglês que você deixa, os vídeos engraçados que você coloca também, Você viu? Agora eu estou muito onde, atriz. onde que encontra você, Sabrina? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, hoje nós somos um time com 20 professores, atendemos alunos do Brasil todo e até fora do Brasil, com todos os propósitos, perfis, idades, então não tem limite de idade, desde que você seja digitalmente alfabetizado, porque as aulas são ministradas 100% online e ao vivo através do Zoom. Você pode nos procurar, nós temos aí o nosso site www.sdbi.com.br. Ali você encontra todos os links para Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, todas as mídias sociais. Toda semana a gente posta conteúdo de muita qualidade, free ali, grátis, para que você também consiga melhorar o seu inglês. Quarta-feira, dicas do time. Domingo tem os memes engraçados para você aprender inglês de uma forma leve, de uma forma divertida. E a gente também tem o nosso blog, o nosso canal do podcast, que vai ao ar toda sexta-feira às 19 horas, uma nova entrevista relacionada ao universo do inglês. Então, se você não conhece ainda o nosso canal, só digitar lá, podcast SDBI, que você vai achar. E ali você pode tirar suas dúvidas, agendar sua aula experimental para conhecer um pouquinho mais da nossa metodologia, nosso trabalho, dar um like, curtir o canal, né? Compartilhar com um amigo. E vai ser um prazer aí se eu puder ajudar os futuros intercambistas a também melhorarem o inglês e a irem mais preparados, porque faz diferença. Isso eu posso falar com muita propriedade. Legal. Pois eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar o seu site para o pessoal buscar saber mais do conteúdo. Eu estou sempre curtindo, sempre mandando um joinha lá, porque eu gosto É isso muito das coisas aí. que você produz. Sabrina, muito obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo gostoso. Foi como outros bate-papos que nós já tivemos, Sempre. vários lugares que a gente foi se encontrando aí, oportunidade de conversar com amigos e Sim. despretensiosamente, foi muito gostoso. Obrigado pela oportunidade, espero te ver pessoalmente em breve e vou trazer para você a sua encomenda do Canadá que você me pediu. Por favor, não se esqueça. Depois você manda no WhatsApp, que eu nunca lembro como é que escreve, mas eu vou trazer para você. Eu estou, como eu te falei, estou indo para o Canadá agora, daqui 10 dias.
vou trazer porque o seu Mais pedido. uma dica aí para os intercambistas. Então, quem for no Canadá, não se esqueça de provar todos os dressings, né? Todos os molhinhos que tem no Sim, Canadá, porque essa minha encomenda é de um molho especial que eu amo, que é o Pop Seed, que é um molhinho agridoce que só tem lá. Então, toda vez que eu tenho, o Ivan tem a chance de ir para o Canadá, eu falo, não esquece do meu Pop Seed. A Susan vai lembrar, vai falar, não esquece do Sabrina. E eu que agradeço, Ivan, agradeço pela oportunidade, agradeço pelo bate-papo incrível e principalmente relembrar esse intercâmbio inesquecível que foi ali um divisor de águas na minha vida e que eu vou sempre lembrar com muito carinho, com muito amor. Ainda bem que eu tive a chance de já ter um tablet naquela época, então eu tenho muitas fotos, tenho muitos vídeos e toda vez que bate aquela nostalgia, aquela saudade, eu entro lá para reviver os momentos incríveis que eu tive no Canadá. legal, maravilha. Um beijo para você e a gente vai Um se falando. beijo, Ivan. Tchau. Combinado. Tchau, tchau, pessoal.